Paguei a dívida dos meus pais e comprei um carro novo para eles, mas meu primo disse que eu era pobre demais para bancar isso e meus pais concordaram com ele, então decidi pegar tudo de volta. Tenho 28 anos e trabalho como supervisor de manutenção em um complexo de apartamentos. O salário é decente e venho economizando há anos porque queria fazer algo especial pelos meus pais, que estão com dificuldades financeiras desde que meu pai foi demitido de seu emprego na fábrica, há 2 anos. E o trabalho de meio período da minha mãe no varejo mal cobre as compras do mercado. Eles estavam com a hipoteca atrasada, acumulando dívidas de cartão de crédito, e o carro deles fazia um barulho horrível de rangido toda vez que o dirigiam. Além disso, o ar-condicionado parou de funcionar no verão passado e eles não tinham como consertar. Eu os observei se estressarem com dinheiro por meses, e isso estava acabando comigo, porque são pessoas boas que trabalharam duro a vida toda e me criaram direito. Eu ficava pensando em como eles se sacrificaram tanto quando eu estava crescendo, como minha mãe que levava almoços minúsculos para o trabalho para que sobrasse mais comida para mim e minha irmã, e meu pai que dirigiu a mesma caminhonete velha por 15 anos porque dizia que carros novos eram para gente rica. Eles nunca me pediram ajuda diretamente, mas eu vi as linhas de preocupação ficando mais profundas em seus rostos a cada visita, e minha mãe começou a comprar as marcas genéricas de tudo no supermercado, até o papel higiênico que parece uma lixa. Então, decidi surpreendê-los. E estou falando de uma surpresa de verdade, não apenas pagar uma conta, mas mudar completamente a situação deles, porque eu queria que se sentissem seguros novamente e não tivessem que escolher entre pagar a conta de luz ou comprar remédios. Eu estava economizando para a entrada da minha própria casa, mas percebi que isso poderia esperar, pois meus pais precisavam de ajuda agora. De que adianta comprar uma casa quando as pessoas que me criaram estão se afogando em dívidas e dirigindo um carro que pode quebrar a qualquer momento? Passei semanas planejando tudo e primeiro, liguei para a companhia hipotecária deles e paguei o saldo restante, que era de cerca de $47.000. Depois, entrei em contato com todas as operadoras de cartão de crédito e quitei cada uma das dívidas, o que deu mais $23.000. E então, fui à concessionária Honda e comprei para eles um CR-V 2024 novinho em folha, na cor prata, a favorita da minha mãe, totalmente equipado com bancos aquecidos, câmera de ré e tudo que eles nunca pensaram que poderiam ter. O plano era surpreendê-los no domingo, quando chegassem da igreja, porque é quando a família toda geralmente se reúne na casa deles para jantar, e eu queria que todos estivessem lá para ver a reação deles quando percebessem que o estresse financeiro havia acabado e que tinham um carro novo e lindo na garagem. Eu estava tão animado com isso há semanas que mal consegui dormir na noite anterior, imaginando quão felizes eles ficariam, como minha mãe provavelmente choraria aquelas lágrimas de alegria e meu pai ficaria todo emocionado, mas tentaria esconder. Cheguei cedo na casa deles e estacionei um novo CR-V bem na garagem, com um laço vermelho enorme no teto. Então, esperei lá dentro com minha irmã, Sarah, que era a única que sabia da surpresa, pois eu precisava de alguém para me ajudar a coordenar tudo. Quando meus pais chegaram em seu Honda velho e viram o carro novo, minha mãe literalmente gritou, e meu pai apenas ficou parado, de boca aberta. Por cerca de 10 minutos, tudo foi perfeito. Minha mãe passava as mãos na pintura e olhava o interior, enquanto meu pai conferia todos os recursos. Eles não paravam de perguntar de quem era o carro e se alguém estava visitando. Então, finalmente contei que era deles e que eu também havia quitado a casa e todos os cartões de crédito. A expressão em seus rostos foi tudo o que eu esperava. Minha mãe começou a chorar e a me abraçar, e meu pai ficou com a voz embargada, repetindo que não podia acreditar, mas então meu primo Derek aparece, e é aí que tudo foi por água abaixo. Derek é daquelas pessoas que sempre têm que fazer tudo ser sobre si mesmas e não suportam quando outra pessoa recebe atenção. Derek trabalha com tecnologia, ganhando algo em torno de $150.000 por ano, e nunca deixa ninguém esquecer disso, sempre falando sobre suas ações, seu loft e exibindo seu Tesla. Ele tem sido o queridinho da família desde que se formou na faculdade. Derek olha para o carro e imediatamente começa a fazer perguntas sobre quanto custou e como eu poderia pagar com o meu salário. Eu deveria ter percebido os sinais de alerta ali mesmo, porque ele tinha aquele tom de voz como se já estivesse se preparando para me fazer parecer mal. Tentei ignorar e disse que estava economizando e queria fazer algo legal para meus pais, mas Derek não largou o osso e continuou insistindo nos números exatos. Meus pais ainda estavam emocionados e gratos a essa altura, e meu pai estava contando a Derek que eu também havia quitado a casa. O rosto de Derek mudou completamente, como se alguém tivesse virado uma chave. Ele começou a dizer que aquilo não fazia sentido financeiramente, que eu provavelmente estava me colocando em uma situação ruim, e ele dizia tudo isso na frente de todo mundo, como se fosse algum tipo de consultor financeiro, em vez de simplesmente ficar feliz por meus pais. Então, minha tia linda, mãe de Derek e irmã do meu pai, aparece. Derek imediatamente começa a contar a ela o que eu fiz, mas enquadrando como se eu tivesse tomado uma decisão imprudente, em vez de algo generoso. Tia Linda sempre teve inveja dos meus pais, por algum motivo. Então agora tínhamos Derek e tia Linda cochichando no canto enquanto meus pais ainda olhavam para o carro. Eu podia sentir que algo estava se formando, porque Derek continuava olhando para mim com aquela expressão presunçosa. Minha irmã Sarah tentava mudar de assunto e fazer todos se concentrarem no jantar, mas dava para sentir a tensão no ar, como uma tempestade se aproximando.
Foi quando Derek decidiu realmente mostrar quem ele é e disse, autossuficiente para todos ouvirem, que era engraçado como eu estava tentando bancar o chefão quando provavelmente ganhava menos em um ano do que ele em 3 meses. Assim, do nada, atacando meu emprego e minha renda, logo depois de eu ter feito algo incrivelmente generoso por meus pais. Eu disse a Derek que aquilo não era sobre dinheiro ou ostentação, era sobre ajudar a família, mas ele não tinha terminado, porque aparentemente estava esperando uma chance para me colocar no meu lugar. Ele começou a discursar sobre como eu sou um trabalhador de manutenção e ele é da área de tecnologia, e como eu provavelmente não entendia as implicações fiscais do que tinha acabado de fazer, e que eu deveria ter consultado alguém que realmente entende de dinheiro antes de tomar uma decisão financeira tão grande. Minha mãe tentou mandar Derek parar, mas ele estava embalado e disse que talvez, em vez de comprar carros que eu não podia pagar, eu devesse focar em ter uma carreira de verdade, como ele fez. Foi aí que eu perdi a cabeça, porque esse cara nunca fez um dia de trabalho braçal na vida e não entende o que é trabalho de verdade. Eu disse a Derek que pelo menos, eu não passava meu tempo rebaixando membros da família que estavam tentando ajudar, e que alguns de nós medem o sucesso por mais do que apenas nossa conta bancária, mas Derek apenas riu e disse que isso é o que as pessoas sem dinheiro dizem. Tia Linda entrou na conversa e disse que Derek estava apenas sendo prático e zelando pelos melhores interesses de todos, o que é uma completa mentira, porque Derek nunca zelou por ninguém além de si mesmo. Então meu pai, que eu pensei que me defenderia ou pelo menos mandaria Derek calar a boca, disse que Derek tinha razão sobre ser inteligente com dinheiro e que talvez eu devesse ter conversado com eles antes de tomar uma decisão tão grande. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Aqui estou eu, acabei de quitar a casa deles e comprar um carro para eles, e meu próprio pai está do lado de Derek, contra mim. Minha mãe interveio e disse que estava grata, mas preocupada se eu realmente podia arcar com tudo isso, e ela me olhava com uma expressão preocupada, como se eu fosse uma criança que não sabe administrar dinheiro. A conversa toda mudou completamente de ser sobre o meu presente generoso para ser sobre meu mau julgamento financeiro, e eu estava ali, sentindo-me atacado por todos os lados. Derek então disse, e eu nunca vou esquecer isso porque foi tão cruel, é fofo que você quis ajudar, mas talvez da próxima vez devesse se ater a presentes mais apropriados para o seu nível de renda, como um bom jantar ou algo assim. Foi quando minha mãe disse, e isso foi o que realmente me destruiu, que ela apreciava o que eu fiz, mas desejava que eu tivesse a cabeça de Derek para a carreira, porque assim eu teria encontrado uma maneira mais inteligente de ajudá-los que não me colocaria em risco. Ela estava me comparando com o Derek, na minha cara, depois de eu ter dado a eles tudo o que economizei para o meu próprio futuro, agindo como se o Derek tivesse lidado com a situação de uma forma melhor. Fiquei ali por um minuto, apenas processando o que havia acontecido. Como, no espaço de 20 minutos, eu passei de ser o filho generoso que resolveu todos os problemas deles para ser o irresponsável que precisava da aprovação de Derek para minhas decisões financeiras. Minha irmã Sarah me olhava com uma expressão horrorizada, porque ela via exatamente o que estava acontecendo, mas todos os outros agiam como se as preocupações de Derek fossem totalmente razoáveis. Eu finalmente disse que não podia acreditar que eles estavam transformando meu presente em uma crítica às minhas escolhas de vida, e que se eles achavam que Derek era tão mais inteligente com dinheiro, talvez ele devesse ser o único a ajudá-los, em vez de mim. Meu pai disse que eu estava sendo muito sensível e que eles estavam apenas tentando garantir que eu não me prejudicasse financeiramente. Minha mãe disse que nunca falou nada de errado sobre o meu trabalho, mas então acrescentou que apenas se preocupa com o meu futuro e se eu serei capaz de construir o tipo de vida que Derek tem. E lá estava, de novo, a comparação com meu primo, que ganha mais dinheiro e, portanto, deve ser melhor do que eu de alguma forma. Derek está lá parado com aquele sorriso satisfeito no rosto, porque ele conseguiu transformar o meu momento no momento dele, onde todos estão falando sobre como ele é muito mais inteligente e bem-sucedido em comparação comigo. Tia Linda concorda com a cabeça, dizendo quão orgulhosa está de Derek. Eu disse a todos que já tinha dado para mim aquela conversa e que se eles achavam que Derek era tão melhor em lidar com dinheiro, poderiam dar a ele as chaves do carro e ver o quão generoso ele se sentia. Meu pai disse que eu estava sendo ridículo e que ninguém quis dizer aquilo, mas eu já estava caminhando em direção à porta porque senti que estava prestes a explodir e não queria dizer algo que não pudesse retirar. Minha mãe me segue e diz que estou exagerando e que todos estão apenas preocupados comigo, mas eu disse a ela que se estivesse realmente preocupada comigo, não teria passado a última hora me fazendo sentir um idiota por tentar ajudar. Ela disse que isso não era justo e que eles eram gratos pelo que eu fiz, mas então perguntou se eu realmente podia arcar com aquilo e se eu tinha dinheiro suficiente para emergências. Eu apenas olhei para ela e disse que era tarde demais para se preocupar com isso agora, já que o dinheiro já havia sido gasto, e que talvez da próxima vez ela devesse pensar em defender o filho em vez de questionar o julgamento dele na frente de pessoas que adoram rebaixá-lo. Ela começou a dizer outra coisa, mas eu já estava na minha caminhonete, indo embora, e estava com tanta raiva que tive que parar depois de alguns quarteirões porque minhas mãos estavam tremendo. Passei os dias seguintes pensando no que aconteceu e ficando mais furioso cada vez que repassava na minha cabeça. Porque quanto mais eu pensava, mais eu percebia que Derek havia planejado tudo aquilo. Ele viu uma oportunidade de me fazer parecer mal e a aproveitou, e meus pais simplesmente concordaram com ele em vez de mandá-lo calar a boca e ser grato por alguém os ter ajudado. A parte realmente podre é que Derek nunca se ofereceu para ajudar meus pais com seus problemas financeiros. Eu nunca esperei que ele o fizesse, já que ele é apenas meu primo, mas ajudar a família é uma coisa boa a se fazer. Então, decidi que não ia deixar isso passar e liguei para a concessionária Honda e disse que queria devolver o carro. Eles disseram que eu tinha 3 dias restantes na garantia de satisfação e que eu poderia
poderia trazê-lo de volta para um reembolso total, desde que tivesse menos de 200 milhas rodadas. Também liguei para o meu banco e pedi para reverterem os pagamentos para a companhia hipotecária e as operadoras de cartão de crédito, o que foi complicado, mas possível, já que tudo tinha acabado de ser processado e ainda não havia passado por todas as liberações finais. Custou-me algumas taxas, mas eu não me importei, porque não ia deixar meu dinheiro pagar por uma casa e um carro que meus pais iriam desfrutar enquanto pensavam que Derek era melhor do que eu. Dirigi até a casa dos meus pais na quarta-feira de manhã, quando sabia que ambos estariam em casa, e disse a eles que estava pegando o carro de volta e revertendo todos os pagamentos. Minha mãe imediatamente começou a chorar, perguntando por que eu faria isso, e meu pai ficou com raiva e exigiu saber o que havia de errado comigo. Eu disse a eles exatamente o que havia de errado comigo, que gastei as economias da minha vida tentando ajudá-los e em vez de serem gratos, eles passaram o tempo todo me fazendo sentir como se eu fosse estúpido e pobre demais para tomar boas decisões. Eu disse que se Derek era tão mais inteligente com dinheiro, eles poderiam pedir a ele para pagar suas dívidas e comprar um carro para eles, e veríamos como isso funcionaria. Meu pai disse que eu estava sendo infantil e que entendi mal o que aconteceu, mas eu disse a ele que não houve mal entendido. Eu ouvi exatamente o que ele disse sobre Derek ter razão e ouvi minha mãe dizer que desejava que eu tivesse a cabeça de Derek para minha carreira. Eu disse que quando alguém te dá um presente no valor de $70 mil, você diz obrigado. Você não zomba deles. Em vez disso, ambos começaram a me implorar para não pegar tudo de volta. E meu pai disse que eles conversariam com Derek sobre o que ele disse. Mas eu lhes disse que o estrago já estava feito e que não estava interessado em desculpas forçadas ou em tentar fazer Derek se comportar melhor. Eu disse que Derek mostrou suas verdadeiras cores, e eles mostraram as deles ao concordar com ele em vez de me defender. Eu disse a eles que tinham até sexta-feira para fazer outros arranjos, porque era quando eu iria buscar o CRV para devolvê-lo à concessionária. Minha mãe estava soluçando nesse ponto, e meu pai gritava sobre como eu os estava punindo por algo que Derek fez, mas eu disse a eles que Derek não os obrigou a me comparar a ele ou a questionar meu julgamento financeiro. Eles escolheram fazer isso por conta própria. A parte do banco demorou mais para reverter do que eu esperava, porque aparentemente, quando você quita a hipoteca de alguém, existem todos esses processos legais que precisam ser desfeitos. E as operadoras de cartão de crédito ficaram confusas sobre por que eu queria reverter pagamentos que já haviam sido aplicados às contas. Tive que preencher um monte de papelada e pagar algumas multas, mas na sexta-feira tudo estava de volta como era antes, exceto que agora meus pais sabiam exatamente como eu me sentia sobre a reação deles ao meu presente. Voltei para pegar o carro e meus pais estavam lá me esperando. Meu pai tentou mais uma vez me convencer a desistir. Ele disse que aprenderam a lição e que nunca mais deixariam Derek me desrespeitar, e minha mãe disse que lamentava por me fazer sentir desvalorizado, mas eu podia ver que eles ainda não tinham entendido de verdade. Porque meu pai continuava falando sobre Derek como se o problema fosse apenas que Derek foi rude, não que eles concordaram com ele. Eu disse a eles que o problema não era Derek ser rude, o problema era que depois que eu lhes dei tudo o que havia economizado para o meu próprio futuro, o primeiro instinto deles foi se preocupar que eu não era inteligente o suficiente para tomar essa decisão. Eu disse que Derek não colocou aquelas palavras na boca deles, ele apenas lhes deu permissão para dizer o que já estavam pensando. Minha mãe tentou argumentar que eles estavam apenas preocupados comigo, mas perguntei a ela por que ela estava mais preocupada com a minha situação financeira depois que eu os ajudei do que antes, quando eram eles que estavam se afogando em dívidas. Eu disse que se Derek não estivesse lá, eles teriam passado o tempo todo questionando meu julgamento e me comparando ao meu primo, ou teriam apenas ficado gratos. Nenhum deles conseguiu responder a essa pergunta, o que me disse tudo o que eu precisava saber sobre se eles realmente apreciavam o que eu tentei fazer por eles. Peguei o carro e dirigi direto para a concessionária e, durante todo o caminho, senti uma estranha mistura de tristeza e alívio, como se estivesse desapontado, mas também feliz por ter descoberto como eles realmente se sentiam a meu respeito antes de desperdiçar mais dinheiro tentando ajudá-los. A concessionária foi bem legal sobre todo o processo de devolução e eu recebi a maior parte do meu dinheiro de volta, menos algumas taxas e o custo do laço e algumas outras coisas. As reversões da hipoteca e dos cartões de crédito foram concluídas sem grandes problemas, embora eu tenha tido que pagar algumas taxas de processamento e juros que se acumularam até que tudo fosse resolvido. Meus pais estavam de volta exatamente onde começaram financeiramente, exceto que agora eles sabiam que eu tinha o dinheiro para ajudá-los, mas escolhi não fazê-lo por causa de como me trataram. Pensei que seria o fim da história, mas aparentemente a notícia se espalhou pela família sobre o que aconteceu, e agora todo mundo tem opiniões sobre a minha decisão. Derek me ligou e teve a audácia de dizer que eu reagi de forma exagerada e que ele estava apenas tentando zelar pelos meus melhores interesses. Como se eu devesse acreditar que seu pequeno discurso sobre níveis de renda e presentes apropriados foi motivado por preocupação comigo. Eu disse a Derek que, se ele estava tão preocupado com as finanças da família, poderia começar a preencher cheques ele mesmo, em vez de criticar a generosidade de outras pessoas. Tia Linda tem ligado para meus pais e dito a eles que estou sendo cruel e vingativo, e que a família deveria perdoar os erros uns dos outros. Ela também tem dito às pessoas que têm inveja do sucesso de Derek que é por isso que fiquei com tanta raiva de seus conselhos úteis, o que é um lixo completo, porque fiquei com raiva por ter sido desrespeitado,
não por Derek ganhar mais dinheiro do que eu. Minha irmã Sarah é a única que entende completamente por que eu fiz o que fiz, porque ela estava lá e viu com que rapidez todos se voltaram contra mim depois que Derek começou a falar besteira. Ela disse que foi doloroso assistir, porque eu estava tão animado para surpreender nossos pais, e então Derek simplesmente destruiu todo o momento com seu ciúme e necessidade de ser o centro das atenções. Meus pais querem ter uma reunião de família para conversar sobre tudo e tentar consertar a situação, mas eu não vejo sentido, porque nada realmente mudou. Derek ainda acha que é melhor do que eu porque ganha mais dinheiro, meus pais ainda acham que eu deveria ter consultado alguém mais inteligente antes de ajudá-los, e eu ainda acho que todos eles são ingratos e desrespeitosos. Não vou mudar de ideia sobre o dinheiro, e eles não vão de repente desenvolver apreço pelo que tentei fazer por eles. O carro foi devolvido, as dívidas estão de volta em suas contas, e todos sabem qual é a sua posição um com o outro agora. Algumas pessoas podem pensar que estou sendo muito duro ou que deveria lhes dar outra chance, mas não acho que eu deveria ter que implorar para minha própria família me respeitar e apreciar minha generosidade. Se eles não conseguem ver o valor no que eu fiz sem a permissão ou comentário de Derek, então eles não merecem minha ajuda. Agora, voltei a economizar dinheiro para minha própria casa e não pretendo gastá-lo nos problemas de mais ninguém tão cedo. Deixe o Derek ajudá-los, se ele é tão inteligente com dinheiro e tão preocupado com as finanças da família. Eu estarei aqui, construindo minha própria vida e cuidando de mim mesmo, já que, aparentemente, é isso que eu deveria estar fazendo desde o início. Atualização. Bem, toda essa situação ficou ainda mais ridícula e, sinceramente, estou chocado com o quão baixo minha família está disposta a ir para me fazer parecer o vilão, em vez de apenas admitir que eles erraram. Então, Derek aparentemente decidiu que um simples pedido de desculpas não era suficiente e em vez disso, ele tem dito a todos que estou tendo algum tipo de colapso mental e que é por isso que reagi de forma exagerada ao seu conselho financeiro prestativo. Ele anda dizendo que tenho inveja do sucesso dele e que tomei uma decisão precipitada e emocional da qual me arrependerei quando me acalmar e pensar com clareza. Minha prima Jennifer me ligou ontem e disse que Derek contou a ela que eu estava tão desesperado para competir com ele que gastei um dinheiro que não podia pagar só para me exibir, quando ele tentou me dar uma orientação amigável. Eu perdi o controle porque não consegui lidar com a verdade sobre minha situação financeira. Jennifer sabe que Derek é um grande mentiroso porque já viu como ele age, mas aparentemente ele tem espalhado essa história para outros membros da família que não me conhecem tão bem. A parte realmente podre é que a tia Linda tem apoiado a versão dos acontecimentos de Derek, dizendo às pessoas que Derek estava apenas sendo responsável e cuidando de mim, e que fiquei com raiva porque sabia que ele estava certo sobre eu ter cometido um erro. Ela tem pintado Derek como maduro e bem-sucedido que tentou ajudar seu primo em dificuldades, e eu como instável que não sabe lidar com críticas construtivas, mas é aqui que a coisa fica absolutamente insana. Minha mãe me ligou uma noite, chorando, e disse que Derek se ofereceu para ajudá-los com seus problemas financeiros, mas apenas se eles prometessem me convencer a pedir desculpas a ele e admitir que eu estava errado. Aparentemente, as palavras exatas de Derek foram que ele está disposto a se apresentar e fazer o que precisa ser feito pela família, mas primeiro eles precisam garantir que eu entenda que meu comportamento foi inaceitável. Então, Derek está literalmente mantendo a segurança financeira dos meus pais como refém até que eles me forcem a rastejar para ele, e eles estão realmente considerando isso porque estão desesperados e não têm outras opções. Minha mãe diz que Derek lhes disse que pagaria a hipoteca e compraria um carro para eles, assim como eu ia fazer, mas ele quer um pedido público de desculpas meu na próxima reunião de família, onde eu admita que estava com inveja e errado. Eu disse à minha mãe que se ela sequer pensar em concordar com as condições de Derek, ela está morta para mim, porque isso significaria que ela valoriza mais o dinheiro dele do que a dignidade do próprio filho. Eu disse que Derek não está se oferecendo para ajudar por generosidade, ele está tentando me humilhar e se fazer parecer o herói que salvou o dia depois que eu falhei. Minha mãe diz que não quer me magoar, mas que eles estão realmente em dificuldades e a oferta de Derek resolveria todos os seus problemas, e talvez não fosse tão ruim assim apenas pedir desculpas se isso significar que todos podem seguir em frente. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo, que minha própria mãe estava sugerindo que eu deveria me humilhar para satisfazer o ego de Derek apenas para que ela pudesse ter suas contas pagas. Eu disse a ela que se ela aceitar o acordo de Derek, estará provando que tudo o que eu pensava sobre suas prioridades está correto e que ela se importa mais com dinheiro do que em tratar seu próprio filho com respeito. Ela começou a chorar mais forte, dizendo que isso não é justo e que me ama, mas que tem medo de perder a casa e não sabe mais o que fazer. Foi quando percebi que meus pais nunca entenderam de verdade o que fiz por eles ou por que eu fiz. Porque se entendessem, jamais considerariam deixar Derek transformar isso em algum tipo de jogo de poder onde eu tenho que implorar por perdão. Eles estão tratando meu presente generoso e a oferta manipuladora de Derek como se fossem a mesma coisa, quando Derek está literalmente tentando comprar a lealdade deles contra mim. Eu disse à minha mãe que ela precisa escolher entre o dinheiro de Derek e me ter em sua vida, porque não vou ficar por perto para vê-lo comprar seu caminho para se tornar o queridinho da família enquanto sou tratado como desajustado instável que não soube lidar com o sucesso. Ela me implorou para não fazê-lo escolher, mas eu disse que Derek já fez a escolha quando decidiu manter os problemas financeiros dela
ela como reféns até que eu me submetesse a ele. Meu pai me ligou no dia seguinte e tentou uma abordagem diferente, dizendo que talvez pudéssemos chegar a algum tipo de acordo onde eu não precise pedir desculpas, mas tenha que reconhecer que as preocupações de Derek eram válidas. Ele diz que Derek está disposto a ajudá-los independentemente do que eu faça, mas que tornaria as coisas mais fáceis para todos se eu pudesse apenas admitir que agia emocionalmente. Perguntei ao meu pai se ele estava se ouvindo, porque ele estava literalmente me pedindo para mentir e dizer que Derek estava certo em me desrespeitar e destruir meu presente na frente de toda a família. Eu disse que as preocupações de Derek não eram válidas, eram invejosas e cruéis, e o fato de meu pai não conseguir ver a diferença me mostrou tudo o que eu precisava saber sobre de que lado ele realmente estava. Meu pai diz que estou sendo muito teimoso e que às vezes você tem que engolir orgulho pelo bem da família, mas eu disse a ele que Derek é quem deveria engolir orgulho e fazer um pedido de desculpas de verdade, em vez de tentar comprar sua saída das consequências de seu comportamento. Então meu pai diz, e foi isso que realmente me tirou do sério, que Derek sempre foi bem-sucedido e bom com dinheiro, então talvez eu devesse ouvir seus conselhos em vez de ser tão defensivo sobre minhas escolhas. Lá está de novo, a suposição de que o sucesso financeiro de Derek o torna certo sobre tudo e torna minhas decisões automaticamente erradas. Eu disse ao meu pai que o sucesso de Derek não lhe dá o direito de me rebaixar na frente da minha família e não torna a opinião dele mais valiosa do que meus próprios sentimentos sobre ser desrespeitado. Eu disse que se ele acha que o dinheiro de Derek o torna um juiz de caráter melhor do que seu próprio filho, então talvez ele mereça estar endividado com Derek em vez de livre de dívidas. Sarah me ligou depois de saber da oferta de Derek e ela está tão enojada quanto eu com toda a situação. Ela diz que Derek está sendo absolutamente manipulador e que nossos pais estão sendo fracos por sequer considerar o acordo dele, mas ela também entende que eles estão com medo de seu futuro financeiro e não veem outra saída. Sarah acha que eu devo me manter firme e não dar a Derek a satisfação de conseguir um pedido de desculpas de mim, mesmo que isso signifique que nossos pais permaneçam endividados. Ela diz que, se eles escolherem o dinheiro de Derek em vez da minha dignidade, isso nos diz tudo o que precisamos saber sobre seus valores e que tipo de pessoas eles realmente são. Mas então Sarah também disse algo que tem me incomodado, que ela está preocupada que toda essa situação vá danificar permanentemente nossa família e que daqui a anos, todos nós nos arrependeremos de como as coisas aconteceram. Ela não está dizendo que eu deva pedir desculpas, mas está se perguntando se existe alguma outra maneira de resolver isso que não termine com nossos pais lutando financeiramente e metade da família sem se falar. Eu disse a Sarah que não criei esta situação, Derek criou, quando decidiu me atacar por ser generoso, e nossos pais pioraram quando concordaram com ele em vez de me defender. Eu disse que se a família for prejudicada, é porque Derek valorizou seu ego mais do que a harmonia familiar, e nossos pais valorizaram a opinião dele mais do que os sentimentos de seu filho. O que realmente me pega é que a oferta de Derek prova tudo o que eu suspeitava sobre ele, que ele nunca se importou em ajudar nossos pais, ele só queria ter certeza de que todos soubessem que ele era mais bem-sucedido do que eu. Se ele realmente se importasse com a família, ele os teria ajudado anos atrás, quando eles começaram a ter dificuldades, em vez de esperar até depois de eu tentar ajudá-los para que ele pudesse usar isso como uma oportunidade para me rebaixar, e agora ele está usando o desespero deles para me forçar a um pedido de desculpas humilhante que ele pode usar contra mim para sempre. Porque se eu ceder às suas exigências, todos se lembrarão que Derek me fez admitir que eu estava errado, com inveja e financeiramente irresponsável. Ele não está tentando resolver um problema, ele está tentando vencer uma competição que só existia na cabeça dele. Tenho pensado sobre o que Sarah disse sobre o dano permanente à família e honestamente, talvez seja exatamente isso que precise acontecer. Talvez precisemos descobrir de uma vez por todas quem valoriza o que e quem está disposto a tratar os membros da família com respeito básico versus quem está disposto a vender esse respeito pelo preço certo. Se meus pais aceitarem o acordo de Derek, saberei que o amor deles é condicional a eu ficar no meu lugar e nunca fazer nada que possa fazer Derek se sentir inseguro sobre sua posição como a história de sucesso da família, e se eles não aceitarem o acordo dele, Derek saberá que seu dinheiro não pode comprar a adoração familiar que ele acha que merece. De qualquer forma, pelo menos todos saberão qual é a sua posição, o que é better do que fingir que somos todos próximos enquanto Derek me trata como lixo e meus pais se beneficiam da minha generosidade enquanto secretamente pensam que Derek é melhor do que eu. Não vou pedir desculpas a Derek e não vou implorar para meus pais me escolherem em vez do dinheiro dele. Fiz o que achei certo quando tentei ajudá-los e fiz o que achei certo quando retirei essa ajuda depois que eles me desrespeitaram. Agora, eles podem fazer o que acham certo, e todos nós viveremos com as consequências. Atualização 2. Depois da minha última atualização, meus pais deveriam se encontrar com Derek para finalizar os detalhes da oferta dele para ajudá-los, mas Derek nunca apareceu e tem evitado as ligações deles desde então. Minha mãe me ligou na quinta-feira à noite, chorando e dizendo que Derek vinha mandando mensagens com desculpas sobre estar ocupado com projetos de trabalho, mas que entraria em contato com eles em breve sobre o cronograma de pagamento. Eu disse à minha mãe que Derek estava obviamente enrolando e que sua oferta provavelmente nunca foi real, para começo de conversa, mas ela não quis ouvir, porque aceitar isso significaria admitir que ela escolheu a promessa falsa dele em vez de seu filho de verdade. Ela continuava dizendo que Derek era uma boa pessoa que não mentiria sobre algo assim e que ele provavelmente estava apenas tentando resolver a logística de um compromisso financeiro tão grande. Mas então, na sexta-feira de manhã, minha mãe me liga em pânico total porque o proprietário do imóvel de Derek ligou para ela procurando por ele. Aparentemente, Derek deu o número dos meus pais como referência quando assinou o contrato de aluguel e agora ele está com 3 meses de aluguel atrasado e prestes a ser despejado. O proprietário estava perguntando se meus pais sabiam onde Derek estava, porque ele tem evitado as ligações e eles precisam discutir acordos de pagamento
pagamento, ou então ele será expulso. Minha mãe ficou confusa porque Derek vinha se gabando de seu loft caro há anos e ela não conseguia entender por que alguém que ganha um salário de 6 dígitos estaria com o aluguel atrasado. Eu disse a ela que talvez a situação financeira de Derek não fosse tão sólida quanto ele fingia e que isso poderia explicar por que sua oferta para ajudá-los continuava sendo adiada com desculpas vagas. Então, no sábado à tarde, minha prima Jennifer me liga com informações que explicam completamente tudo o que tem acontecido. Aparentemente, Derek tentou pegar dinheiro emprestado com ela na semana passada, alegando que tinha um problema temporário de fluxo de caixa, mas que a pagaria de volta com juros assim que suas próximas opções de ações fossem liberadas. Jennifer ficou desconfiada porque Derek se gaba de sua riqueza há anos, então ela começou a fazer perguntas sobre o emprego e as finanças dele. Acontece que Derek foi demitido de sua empresa de tecnologia há 4 meses e tem vivido de cartões de crédito e seguro-desemprego desde então, mas ele estava com muita vergonha para contar a alguém da família, porque toda a sua identidade é construída em torno de ser o bem-sucedido. O loft no centro da cidade do qual ele sempre se exibe, ele não pode pagar o aluguel e está prestes a ser despejado, e o Tesla do qual ele adora se gabar será retomado na próxima semana porque ele está com os pagamentos atrasados. Jennifer disse que quando pressionou Derek sobre sua situação de emprego, ele desabou completamente e admitiu que tem mentido para todos sobre seu sucesso financeiro porque não suportava a ideia de a família saber que ele estava com dificuldades. Ele tem colocado tudo nos cartões de crédito para manter seu estilo de vida enquanto procura emprego, mas o mercado de tecnologia está difícil no momento e ele não conseguiu encontrar nada que pague o que seu antigo emprego pagava. Então, quando Derek estava me dando todo aquele sermão sobre minhas decisões financeiras e agindo como se fosse muito mais inteligente com dinheiro, ele estava, na verdade, se afogando em dívidas e provavelmente morrendo de inveja por eu ter $70.000 em economias para ajudar nossos pais, enquanto ele não conseguia nem pagar o próprio aluguel. Todo o seu discurso sobre presentes apropriados para o meu nível de renda era pura projeção, porque era ele quem não podia se dar ao luxo de ser generoso, não eu. Ele estava literalmente brincando com a segurança financeira dos meus pais apenas para alimentar seu ego e me fazer parecer mal. Eu disse a Jennifer que isso explicava tudo sobre o comportamento de Derek, porque pessoas bem-sucedidas geralmente não passam tanto tempo depreciando a generosidade de outras pessoas, a menos que estejam inseguras sobre sua própria situação. Derek não estava atacando meu presente porque achava que era financeiramente responsável. Ele o estava atacando porque o fazia parecer mal em comparação, já que ele mesmo não podia ajudar nossos pais. Jennifer concordou e disse que Derek sempre foi competitivo e invejoso, mas perder o emprego deixou desesperado para provar que ainda era melhor que todo mundo. Ela disse que Derek provavelmente viu meu presente generoso como uma ameaça à sua posição como a história de sucesso da família, especialmente porque eu trabalho com manutenção e ele sempre desprezou os trabalhos de colarinho azul. Então, agora a verdade está vindo à tona, e meus pais estão começando a perceber que a oferta de Derek nunca foi real, o que significa que eles abriram mão do relacionamento comigo por absolutamente nada. Minha mãe tem me ligado sem parar desde que Jennifer lhe contou sobre a real situação financeira de Derek, implorando para que eu os perdoe e os ajude novamente. Minha mãe continua dizendo que eles foram manipulados por Derek e que lamentam por acreditar nas mentiras dele em vez da generosidade comprovada de seu próprio filho. Ela diz que Derek se aproveitou do desespero deles e os fez pensar que sua oferta era legítima, quando ele sabia que não poderia cumprir, e que ela se sente péssima por escolher a promessa falsa dele em vez da minha ajuda real. Mas eu disse à minha mãe que Derek não os manipulou para que questionassem meu julgamento e me comparassem a ele. Eles escolheram fazer isso por conta própria, porque concordaram com a avaliação dele sobre minha vida e carreira. Eu disse que os problemas financeiros de Derek não desculpam o fato de que eles ouviram me rebaixar e decidiram que ele estava certo sobre eu ser irresponsável e mal-sucedido. Sarah está furiosa com toda a situação de Derek e diz que ele é ainda pior do que pensávamos, porque estava disposto a dar falsas esperanças a nossos pais sobre seus problemas financeiros apenas para satisfazer seu próprio ego. Ela diz que Derek sabia que não podia ajudá-los, mas os deixou acreditar que podia, o que é cruel e manipulador em um nível que vai além de simplesmente ser invejoso. Eu não vou ceder nisso e não vou ajudá-los novamente, porque o fato de Derek ser um mentiroso não muda o fato de que meus pais estavam dispostos a me sacrificar pela promessa de contas pagas. Eles me mostraram quais são suas prioridades e o que realmente pensam de mim, e os problemas financeiros de Derek não apagam isso nem tornam o comportamento deles menos doloroso.